Bom, eu vou falar do complexo do Parque do Ibirapuera e dos processos que levaram até a sua construção. O terreno onde hoje se localiza o parque só foi adquirido pelo poder público em 1891. Antes eram terras devolutas, e a ideia só foi proposta de fato na Câmara Municipal em 1926, sob a gestão do então prefeito José Pires do Rio, que já havia exercido antes o cargo de Ministro das Obras Públicas e Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio. Ele foi o principal idealizador da necessidade de um parque, muito influenciado pelas ideias higienistas. Até 1919, essa área exercia uma função desvinculada diretamente do tecido urbano, com utilizações rurais do terreno. E foi somente quando a Companhia City, que tinha o objetivo de urbanizar algumas áreas da cidade de São Paulo, demonstrou interesse em atuar no Sudeste, é que houve uma forte valorização da área e iniciou-se uma disputa entre prefeitura e invasores. Nesse mapa é possível observar a área em azul destinada inicialmente ao Parque Ibirapuera e em vermelho a área atual do parque. Isso aconteceu devido à distância temporal dessa valorização e do início das obras, ocorrendo a grilagem de vários terrenos. De acordo com o relato de José Pires do Rio, de 1926, ou seja, do ano em que foi levado à Câmara Municipal a proposta do parque, ele diz: infelizmente, porém, surgiu uma tentativa criminosa a dificultar a realização dessa obra. Com documentos falsificados, formou-se o que a gíria forense denomina um grilo, e que é, no caso, como disse eminente advogado, a organização de um evidente estelionato. Bem, é interessante destacar que a grilagem de terras é uma prática comum até os dias atuais no país, e que ela não está associada unicamente a pessoas carentes ou que não possuem propriedade. É uma prática difundida entre pessoas da elite e existem inúmeros exemplos disso tanto na cidade de São Paulo quanto no resto do país. Interessante também é apontar que quando as obras do parque foram iniciadas, existiu uma favela ocupando parte desse terreno, e diferente da grilagem de terras, através do uso de documentos falsos, entre outras estratégias, que se arrastam por anos na justiça e que culminaram em parte dessas áreas entregues legalmente a essas pessoas, com a população de baixa renda não foi assim. Surpreendentemente, só que não, a favela foi retirada e as pessoas que viviam ali foram obrigadas a irem para outros lugares. As primeiras iniciativas posteriores à proposta do parque foi a do viveiro do Manequinho Lopes. Esse viveiro teve um papel muito importante, porque na época a higiene era uma preocupação nas cidades e o terreno do Ibirapuera era uma várzea. Então, com a intenção de drenar a área, o Manequinho Lopes plantou vários eucaliptos australianos, além de criar mudas que foram usadas no projeto 26 anos depois. Como a gente aprendeu em paisagismo, quando se pensa o paisagismo, a gente tem que levar em consideração o tempo que vai demorar para aquelas plantas crescerem. No Parque Ibirapuera, e graças ao viveiro do Manequinho Lopes, algumas mudas tinham 26 anos de idade quando o parque começou a ser construído. Em 1930, é proposto por Prestes Maia o Plano de Avenidas, no qual ele comenta como deveria ser o futuro do Parque Ibirapuera. A presença do parque no plano de avenidas é importante porque demonstra a preocupação, já na década de 30, do poder público com os parques, mesmo que essa preocupação fosse secundária em relação à circulação. Outro ponto importante é que durante a década de 30, Prestes Maia também discutia a necessidade de um zoneamento como mecanismo de controle das cidades. Em 36 é publicado um texto escrito por ele, no qual procurava definir o que eram questões de zoneamento, através de um contraste entre a anarquia das construções particulares e a possibilidade de organização geral das cidades e da regulamentação. Então, ele fala do problema dos arranha-céus, da separação dos usos do solo e do distanciamento das indústrias dos bairros residenciais.
E é em meio a essas discussões, que são discussões bastante influenciadas pela Carta de Atenas, que nasce o Ibirapuera. Portanto, o Ibirapuera não possui apenas uma arquitetura modernista, mas também todo o contexto no qual ele nasce. Durante os anos que se seguem, alguns projetos são propostos para o Ibirapuera. Eu vou comentar 2 desses projetos. O primeiro é o do Dierberger. Dierberger entende que o parque deveria apresentar-se belo, higienizado, colaborar para a divulgação de conhecimentos botânicos, para a saúde, lazer, recreação e práticas esportivas. Ele era visivelmente influenciado pela jardinagem alemã, e em sua proposta é definido essencialmente 4 aspectos: a presença de amplos espaços gramados e arborizados, a definição de vias para passeio de pedestres, a implantação de formas geométricas marcantes e o grande eixo central no prolongamento da Avenida Brasil. Essa proposta não foi levada adiante. E outra, dessa vez do arquiteto Cristiano Stockler das Neves, foi apresentada. Ele propõe um espaço de recreação belo e agradável à contemplação humana, como arte urbana. Coloca-se contra a inserção de um centro de esportes e de um parque de diversões. Um parque que carregasse as melhores características do que considerava as 3 principais correntes paisagísticas, a inglesa, a italiana e a francesa. Em seu projeto apresenta 3 momentos bem definidos e caracterizados. O primeiro e mais marcante no projeto ocupa quase a totalidade da área e apresenta traçado bastante geométrico, referenciado nos jardins franceses formais. A segunda área, de tipo italiano, é destinada ao público infantil, próximo à Avenida Indianópolis. E a terceira, com traçado mais sinuoso, o tipo jardim inglês. Esse projeto também não é executado. Além desses 2 projetos, houveram outras propostas, como a de trazer o Jockey Club para essa área, mas nenhuma vingou, e é somente quando o governador do estado de São Paulo, Lucas Nogueira Garces, chama Francisco Matarazzo sobrinho para exercer as funções de presidente da comissão do 4º centenário da cidade de São Paulo, que se iniciam mais de 20 anos depois, os processos que culminariam no que hoje conhecemos. A princípio, Francisco Matarazzo convida o arquiteto Rino Leve para liderar uma equipe de planejamento com um plano completo e indispensável para as obras das comemorações de 54. A equipe estipulou em seu projeto os limites do parque, mas por desentendimentos, Rino Leve depôs do cargo 3 meses depois de iniciados os trabalhos. Assim, uma nova equipe, liderada pelo arquiteto modernista Oscar Niemeyer, foi indicada por Francisco Matarazzo para desenvolver o projeto dos pavilhões. Evidentemente que a comissão buscava um arquiteto modernista para a realização do projeto, demarcando assim que a posição de Francisco Matarazzo como patrono das artes modernas incluía também a arquitetura. Ele foi um grande incentivador das artes plásticas, investindo dinheiro próprio em museus, etc. Além disso, a escolha da estética modernista por meio da indicação de Niemeyer demarcava uma nítida diferença entre a opção estética proposta por Francisco Matarazzo para o parque e a opção anterior, proposta por Cristiano das Neves, seu rival na disputa pela presidência da comissão. Niemeyer, junto com uma equipe formada pelos arquitetos Zenon Lotufo, Eduardo Nis de Mello e Hélio Cavalcante, com colaboração de Gauss Estelita e Carlos Lemos, começam os estudos em 1951. Encontram uma ampla área de mais de 1.800.000 metros quadrados para a realização do parque. A inserção urbanística do parque dentro do tecido urbano foi cuidadosamente estudada. A escolha da entrada principal, os enquadramentos arquitetônicos, o desenho e o represamento do córrego do Sapateiro com a formalização dos lagos sinuosos afirmavam o projeto simbólico desenvolvido pela equipe de Niemeyer. Àquela altura, no início dos anos 50, ele já desfrutava de reconhecimento internacional, e o aprendizado e o convívio com os responsáveis pela introdução e disseminação da arquitetura moderna do Brasil não seria em vão. O primeiro esboço, de 1952, já continha o partido que iria ser adotado,
grandes edifícios interligados por uma marquise e um lago. É possível observar na imagem as semelhanças desse esboço com o projeto final. Na solução inicial havia apenas 3 edifícios e a marquise ainda tinha dimensões reduzidas. No mesmo ano, em um segundo estudo de implantação, a marquise toma o espaço, dando acesso a 6 edifícios: o auditório, o planetário, os palácios das indústrias, das nações e dos estados e o restaurante. A marquise proposta tinha inicialmente um desenho retilíneo não ortogonal, que foi substituído por formas curvilíneas cada vez mais suaves e elegantes. Na solução final, proposta 53, definiu-se a marquise por uma forma alongada e expandida em 4 direções: a entrada do parque, com acesso para o auditório e o pavilhão de exposições, antigo planetário, e os 3 palácios. Como o auditório só foi construído em 2005, a marquise que liga o Museu da Oca ao auditório nunca foi construída. Essa enorme marquise de concreto reforçado, apoiada em colunas delgadas, forma um passeio coberto para os visitantes, um promenade, situado quase e precisamente em meio ao caprichoso paisagismo do parque. Desenhado livremente em linha fluida, apresenta em qualquer ponto uma perspectiva dinâmica que contrasta com a estabilidade silenciosa dos vários blocos. O vazio monumental no parque é ocupado pela marquise, que assumiria uma dimensão de símbolo da própria ideia de espaço público, concebida de acordo com a linguagem da arquitetura moderna. Já os palácios foram concebidos como prismas sobre pilotis, de forma a garantir a legibilidade do cubo de 6 faces. O purismo da matriz corbusiana é manifesto através de volumes apoiados sobre pilotis de planta livre, estrutura independente e panos de vidro protegidos por brise-soleil. Os 2 edifícios dispostos na entrada monumental, pavilhão e auditório, eram volumes abstratos emanados da geometria pura, uma semisfera enterrada no solo e um prisma triangular invertido, que não foi construído na época. A unidade formal do projeto discursa sobre volumes geométricos, formas puras, brancas, suspensas no espaço, em casca e em balanço. A implantação segue um padrão de composição ortogonal, reincidindo sobre a ortogonalidade dos próprios prismas. O vazio alargado através da distância entre os edifícios discursa sobre um elemento fundamental da composição, a monumentalidade. O imenso vazio que ocupa o centro do conjunto, fazendo as formas puras gravitarem ao seu redor, sugerindo uma atitude de reverência para com os edifícios. No Ibirapuera, o vazio monumental é ocupado pela marquise. Seu desenho livre pretende expressar a liberdade do próprio uso do espaço público. Aqui nós temos a planta do Museu da Oca, ou Palácio das Artes. Abaixo da cúpula, que emerge do local e é iluminada por 30 clarabóias situadas quase ao nível do solo, 2 plataformas de concreto, uma retangular no terceiro andar e outra hexagonal no segundo andar, ambas com bordas côncavas, parecem estar penduradas em seus cantos. Os espaços abertos entre os lados dessas plataformas e a superfície interna da cúpula combinam com a abertura no piso térreo, que dá para o andar de baixo. As rampas conectam todos os 4 níveis, além das escadas rolantes, para fornecer um jogo de mudança de perspectiva que contrastam sensivelmente com o aspecto monolítico da construção quando vista de fora. Aqui temos uma foto da construção do Museu da Oca. Como dito anteriormente, a marquise que conecta o Museu da Oca ao auditório nunca foi finalizada.
O auditório, por sua vez, foi concluído em 2005, com um projeto um pouco diferente do proposto inicialmente. O Palácio das Nações e o Palácio dos Estados estão localizados em ângulos retos um com o outro e destinam-se principalmente à exposição de artes. Cada um dos dois edifícios, de planta idêntica, compreende um enorme hall, cerca de 140 por 42 metros, no piso superior com 5 metros de pé direito e no piso térreo com 4 metros de pé direito e parte central rebaixada 2 metros. A área aberta em pilotis e os dois blocos, cada um com 150 metros de comprimento, são incorporados na composição geral por duas extensões da Grande Marquise. A distância de 10 metros entre pilares nas duas direções da estrutura, em concreto armado, permite que as exposições sejam organizadas com maior flexibilidade, por meio de painéis móveis. As colunas ao longo da fachada envidraçada do pavimento superior são sustentadas por consoles de concreto armado, com os pés das estacas conectados ao nível do solo, a segunda fileira do pilar. Assim, a leveza do painel envidraçado superior é reforçada pelas linhas inclinadas da estrutura inferior. Localizado na extremidade oposta da Grande Marquise, o Palácio da Indústria, destinado às exposições de máquinas e produtos manufaturados e que hoje é a sede da Bienal, ocupa uma área de 250 por 50 metros. O declive do terreno é pouco, mas apreciável devido ao comprimento do bloco. Uma das extremidades possui um pé direito de 8,6 metros. Essa extremidade é aberta com pilotis e possui um mezanino recuado para formar o piso térreo na outra extremidade do edifício, com pé direito de 4 metros. Localizado na extremidade oposta, os dois andares acima têm 5 metros de altura cada, a mesma distância básica entre colunas, de 10 metros, com duas rampas, uma interna e outra externa. A fachada nordeste é parcialmente protegida por brise-soleil vertical ajustável em alumínio. Esse caprichoso contorno das lajes no final do mezanino e em torno da rampa interna que dá acesso aos andares superiores, assim como a própria estrutura da rampa, ajuda a dar ao interior um aspecto imaginativo e espetacular, contrastando com a sobriedade impressionante do tratamento externo. Aqui nós temos uma linha do tempo dos anos de construção e inauguração dos monumentos e edifícios que compõem o Parque do Ibirapuera. Nem todos são de autoria do Oscar Niemeyer, como o Monumento às Bandeiras, o Mausoléu ao Soldado Constitucionalista e o Planetário, que foi proposto por ele, mas construído posteriormente em 57 por outro arquiteto. No início da ideia do parque, temos um conjunto de intenções muito conectadas com uma forte preocupação higienista, de resolução dos problemas gerais do viário e, em geral, há planos para a cidade cujas preocupações com as áreas verdes não eram primordiais, ficando a reboque principalmente dos trabalhos de infraestrutura e de circulação viária. As outras propostas do começo da década de 50, mencionadas anteriormente, reivindicam, por sua vez, a possibilidade de representar a cidade nesse período. São pensadas como símbolos de modernidade, sob outras concepções que não as modernistas. Temos, durante o período estudado, e especialmente nas elaborações de pós-guerra, concepções as mais variadas a respeito da ideia de modernidade urbana. O Ibirapuera, marco nítido da arquitetura, urbanismo e paisagismo modernistas no Brasil, representa, ao se estudá-lo em profundidade, uma obra de significativa relevância, não apenas para as discussões travadas nas elaborações modernistas,
mas também colabora para a verificação dos debates correntes acerca das concepções de modernidade e de construção e expressão de uma identidade nacional.